apesar de para os leigos parecer um esporte violento, todas as regras, né, são pensadas para a continuidade do jogo. Chegar até o fundo do engol e apoiar a bola no chão. Você tem que ter um contato grama, bola, mão. Você precisa ter o seu companheiro e você precisa ter, na realidade, que ele te acompanhe, ou seja, é um jogo de respeito mesmo e solidariedade. Ele é um esporte de contato, tá? É de físico, né? Não de contato, né? Não como o MMA, né, que chamam. É um esporte que você tem contato que nem o handebol, o basquete, né? Até mesmo o futebol. O rugby chegou junto com o futebol, né? Na verdade, os dois, na essência, são o mesmo esporte. O rugby é o futebol que foi regulamentado antes, né? Só que onde eles jogavam, em rugby, que é o nome da cidade, o nome da escola, era jogado mais com o pé do que com a mão, então por isso essa diferença do futebol que a gente vê hoje do rugby. Mas o nome do esporte é rugby football. E na Inglaterra também, na década de 70 do século XIX, perto disso, né, eles fundaram o Football Association, 3 universidades inglesas se uniram para regulamentar o futebol que elas jogariam entre elas, que aí foi o que a gente conhece como futebol hoje. E de lá para cá o rugby e o futebol tomaram caminhos diferentes, né? Eu conheci o rugby porque no ano de 2011 eu fiz um intercâmbio para a Nova Zelândia. E para quem não sabe, a Nova Zelândia é o país do rugby. Lá eles vivem o rugby, culturalmente tá fundido na história deles. O jogo de lá é muito diferente, principalmente por causa da cultura. Eles têm os maoris, que são os indígenas de lá, e eles culturalmente eles são mais fechados, eles são mais truculentos. Então o rugby de lá é um rugby já mais forte do que aqui, né? Aqui tem aquela coisa do brasileiro, daquela ginga, então você vê que às vezes pega a bola, o brasileiro quer muito assim, fazer o ponto, quer ser meio que a estrela, que é o que meio que futebol impõe assim, a estrela do time. Aqui daí leva pro rugby, que é culturalmente, né? Lá não, lá é aquele espírito já de equipe, então aquela coisa forte, então eles já são mais, é um rugby muito diferente, né? O All Blacks, no caso, que é a seleção masculina de rugby da Nova Zelândia, na verdade talvez seja o maior embaixador do esporte neozelandês e do haka, né? Porque na verdade todos os esportes neozelandeses, né, a nível assim, de competição internacional, todos eles fazem o haka. Até a seleção de futebol, quando jogou com o Brasil, fez o haka. Só que como o rugby tem maior repercussão, maior visualização, né, a gente acaba vinculando o haka à seleção dos All Blacks, né? Mas é interessante dizer que o haka originalmente é uma dança de guerra, né? A dança que os nativos da Nova Zelândia, cada tribo tem o seu haka, né? E cada haka conta a história de sua tribo, uma história particular da tribo. Era uma dança que era feita antes do combate, né? Para estimular os guerreiros tribais, né? E para intimidar o adversário, né? Então isso foi trazido, né, culturalmente para o rugby e, lógico, para todos os outros esportes, mas o rugby, como eu disse, é o que é o maior embaixador do haka. Aqui no Brasil o rugby veio junto com o futebol. Embora não pareça, o rugby e o futebol vieram ao mesmo tempo e ocorreram partidas praticamente simultâneas. A primeira partida de futebol foi no SPAC, que é o São Paulo Athletic Club, que é em São Paulo, que o Charles Miller trouxe, fez a partida e ele terminou a partida de futebol, ele tirou a camisa, trocou por uma camisa de manga longa, pegou a bola de rugby na bolsa dele e foi jogar rugby no campo ao lado. Então teve um jogo de futebol e logo em seguida teve um jogo de rugby no Brasil. Até a década de 60, mais ou menos, era jogado, assim, em sua maioria por
a grande maioria de jogadores eram estrangeiros ainda, né? Em esportes de países onde o esporte é mais popular do que aqui. E a partir da década de 70, quando eles fundaram a Associação Brasileira, isso começou a ter um trabalho de massificação, né? Mas em pequena escala. Da década de 90 para cá que isso foi acontecendo de forma assim, mais ordenada, e de 2003 para cá tem crescido bastante, em especial nos últimos 3 anos, quando foi fundada a CBRU, que aí através de patrocinadores e de um apoio da iniciativa privada e até de projetos incentivados pelo governo, do Ministério do Esporte, então, a gente cresceu, acho que mais do que triplicou o número de adeptos do esporte nesses 3 últimos anos. Aí. Então está crescendo bastante. Mais me envolveu quando eu conheci o rugby foi esse espírito de equipe, né? Foram esses valores de respeito, de disciplina, de comprometimento. Tudo isso acaba te envolvendo de uma forma que você, não é só pelo esporte, né? E é um esporte diferente aqui no Brasil, ainda não é muito conhecido, né? Agora que está ganhando mais destaque. E eu gostei da parte do contato físico, né? Do vigor físico que você tem que ter para praticar o rugby, da questão da disciplina que você tem que ter. Não adianta você só chegar no treino e treinar o rugby, você tem que fazer uma série de treinos fora do horário de rugby. E por isso tem que ter uma dedicação muito grande também, né? Mesmo que você não jogue num nível muito competitivo, é preciso que você tenha uma dedicação até para prevenir lesão, né? E você se sente estimulado também porque você vê seus companheiros de equipe se dedicando e você sabe que se você não se dedicar tanto, você não vai conseguir ajudar a equipe, você não vai conseguir estar no mesmo nível que elas no sentido de colaboração. O que me chamou mais atenção no rugby de tudo, assim, foi a cumplicidade, não é só dentro de campo, assim. As meninas do meu time fazem parte da minha família, assim. Eu considero elas como minha família. Tanto que eu brinco que eu tenho a mami, o papi lá, entendeu? Fora de que também dentro de campo, o respeito tem que ser acima de tudo. E isso eu acho a coisa mais fantástica que tem no esporte. O rugby é um esporte que nasceu baseado no respeito, né? Como se a gente pensar que era o mesmo esporte do futebol, né? Então o futebol também nasceu assim. Na verdade, no rugby a gente costuma ensinar que você precisa do seu companheiro para formar um time, tem que respeitar isso. Você precisa do outro time para ter um adversário para que haja jogo, né? O árbitro, que é o mediador do jogo, merece muito respeito porque é a pessoa que se dispõe a mediar o jogo enquanto os jogadores se divertem, né? Então é um papel no rugby bastante respeitado. O objetivo da partida é você marcar o try. O que é? Atrás da linha do in-goal, que é a penúltima linha do final do campo, você apoiar a bola. Não basta ultrapassar, você apoiar. E para você fazer isso, você tem que fazer a bola avançar no campo. E a única maneira da bola avançar no campo é você chutando ou você carregando com ela. Porque o passe tem que ser feito para trás. E essa é uma das principais características do rugby, porque você precisa de todo mundo. Você precisa do lento, gordinho e forte, precisa do magrinho e rápido e precisa do meio termo. Tá? Então, é por isso que é um esporte para todos, um esporte coletivo. Na verdade, 14 pessoas se doam para que uma pessoa possa lá marcar o ponto. Que nada mais é do que um prolongamento das traves do futebol. Regras de contato são totalmente diferentes das regras de contato do rugby. Inclusive as de vestimenta, as regras de vestimenta são totalmente diferentes. A semelhança que tem entre o rugby e o futebol é só a agressividade. A agressividade depende do ponto de vista também, que é brutalidade talvez, não a agressividade. Que eu vejo o futebol como muito mais agressivo do que rugby e futebol americano.
O rugby e o futebol americano são mais brutais do que o futebol. No rugby você não pode encostar no cara dessa linha para cima, você toma uma penalidade, aí você pode tomar 3 pontos por causa disso. No futebol americano a única regra que você tem contra o contato abusivo é você segurar na face mask do cara, que é do capacete, a gradinha do capacete. Você não pode segurar e puxar a face mask. Você pode fazer qualquer outra coisa, você pode entrar em 2, um por cima e um por baixo. Tanto é que no rugby a gente fala, tem índice de lesão? Tem, grandíssimo. Mas no futebol americano não é índice de lesão, é índice de mortes. O rugby ele é um esporte que interage muito com vários biotipos, né? Quem assiste na televisão e vê que tem desde um cara de 140, 150 quilos até um cara de 2,5 metros, um cara de 1,70 com 80 quilos. Ele vai do 8 a 80 assim, tranquilamente. Então, dentro do esperado, dentro do clube, a gente faz de tudo para tentar interagir e achar pessoas do biotipo necessário para jogar nas posições que elas se encaixariam melhor, né? Tem os forwards e o linha, né? Então, na verdade, são 2 pilotões assim que trabalham junto dentro de campo. E os forwards é o pessoal mais pesado, que trabalham com a camisa da 1 a 8. E o pessoal mais leve da 9 a 15, né? Que é a linha. E dentro disso daí tem algumas especificidades, tipo, desde primeira linha, segunda linha nos forwards, terceira linha, quem faz força, quem salta melhor, quem corre melhor. Então, a gente tem especificações dentro do próprio pelotão, do pesado e do leve. Mas daí, vivenciando mesmo, que vai conseguir entender mais. Às vezes a gente acha que não tem espaço dentro do rugby e, na verdade, a gente tá faltando gente de algum tipo ou outro, né? Então o Paraná hoje ele tem uma estrutura legal de alguns times já hoje, uns 5, na verdade 6 times bem estruturados já. Eu falo estruturados desde ser uma associação, de já ter algum projeto vinculado ou à prefeitura ou à iniciativa privada, né, que são os times que montam mais a Série A. A gente tem o CRC, que é o Curitiba, que está bem à frente de todo mundo aqui hoje, que já consegue fazer uma parte do rugby, ele contrata a gente de fora para jogar. Então vai contratar argentino, uruguaio, sul-africano, sabe, assim, pessoas que vivem o rugby bem antes da gente. Então em outro patamar ainda, né? A gente já tem um clube modelo que está à frente da gente. Mas a intenção é não contratar, mas a intenção é crescer mesmo hoje. Londrina tem vamos falar assim, uma localização geográfica do Paraná horrível, né? Porque a gente fica no norte, então a gente fica isolado do grande centro que é Curitiba. Quando eu falo isolado, é que é praticamente a mesma distância de São Paulo, então onde tem os principais times. E muito mais perto do interior de São Paulo, onde tem mais times do que no interior do Paraná. Então Londrina ele não consegue muito bem se interagir, tanto Londrina quanto Maringá não consegue muito bem interagir mais com o estado, justamente pela localização geográfica mesmo. Mas hoje a gente tem uma noção de que a gente pode ser um polo, mas um polo regionalizado. Tá muito melhor do que quando eu comecei, assim. Eu lembro quando eu comecei lá em Cascavel, eram poucos campeonatos que tinham organizados, que nem a Federação Paranaense está organizando. É lógico, a gente ainda tem muito o que evoluir, né? Cada vez ter mais jogos, porque só com jogos que a equipe evolui mesmo, é só no calor ali, o fogo forte do jogo que o atleta consegue realmente ser bem forjado, né? Não só no treino, e ainda falta um pouco, mas assim, tá muito melhor do que há alguns anos atrás. Agora a gente tem um campeonato paranaense de 15 que está contando, no Paranaense está contando com 6 equipes, antes eram pouquíssimas equipes, tinha 4 equipes, quando tinha as 4. Tá? Esse ano já foi feito um formato além de turno, já tem as semifinais e finais, que são já jogos a mais que ano passado era só um turno único e quem tinha mais vitória, mais pontos levava. Então assim, cada ano que está passando está tendo mais jogos e isso é bom porque evolui muito. E a questão do apoio, a gente vê, ainda tem algumas dificuldades, assim, questão de campo, estrutural dos próprios locais de treino ou dos locais que tem os jogos, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo,
No caso de Toledo lá, a gente tem um incentivo muito grande, assim, muito bom da prefeitura, do município lá. Não tem ídolos no Brasil, o nosso juvenil se espelha na gente, né? Então, se a gente não tem resultado, se a gente não joga para valer, não ganha, fica difícil de fomentar o juvenil, né? Então eles têm que querer ter vontade de assumir um lugar, né? Então é mais por aí, essa intenção de manter a performance legal, competitivo, jogando brasileiro, e nunca esquecer que sem a base a nossa performance vai cair mais para frente. Para mim é muito fácil, como eu sou treinador do feminino, é só mostrar uma menina que joga rugby, né? E você vê que as meninas não são abrutalhadas, nem são, são meninas delicadas, femininas e que jogam rugby, que é um esporte de contato. Você vê crianças de ambos os sexos jogando rugby, desde a idade mais tenra. Na Argentina, por exemplo, eles já começam a partir dos 6 anos. Então, são duas imagens, né? Crianças e meninas jogando, são duas imagens que quebram um pouco desse rótulo violento do esporte. A gente vê também que as meninas ficam muito autoconfiantes, depois começam a jogar, porque o esporte te ensina a cair e levantar o tempo todo, né? A não se abater diante das derrotas. A derrota é uma consequência do jogo, ganha quem esteve melhor, né? Então você aprende a lidar com isso. Eu costumo falar com elas também, só sabe ganhar, só aprende a ganhar quem soube perder, né? Então a derrota te ensina muito para você, no caso, ser vitorioso. E a gente leva esses ensinamentos todos para o dia a dia da gente. Eu conheci o rugby através do meu irmão. A gente estava caminhando no lago, correndo no lago e passamos um pouquinho pelo Zerão. E naquela época os treinos de rugby aconteciam no Zerão, no campo do Zerão. E tinha uma faixa enorme falando venha participar do rugby e nós sempre fomos muito curiosos nessa parte de esporte, de conhecer o esporte e descemos para conhecer e os meninos começaram a treinar, só que naquela época só tinha o masculino. Eu não tinha visto nenhuma menina, mas posteriormente eu continuei a acompanhar a equipe, os treinos, de repente começou a aparecer umas meninas e daí formou o time. No cenário nacional, a seleção brasileira vem ganhando, nos últimos 10 anos, vem ganhando todo o sul-americano, chegando a participar aí do Mundial, do circuito mundial. Então, para nós que treinamos aqui de domingo à tarde, faça chuva, faça sol, pra gente é gratificante ver esse crescimento do rugby e que mais gente venha fazer parte. Percebo assim, uma evolução muito grande nas meninas, que quando eu cheguei, elas participavam das atividades no horário de treino de rugby. Hoje já existe uma preocupação grande assim, com treino de musculação, que elas têm que correr fora daqui, que elas têm que se alimentar bem, que elas não podem beber todo final de semana. Então, estão cada vez mais atletas. A gente não pode forçar que uma equipe que está começando já tenha toda uma disciplina, um comprometimento. Isso vai aos poucos e é o rugby que faz a gente querer isso também, sabe? A gente quer dar o melhor em campo e eu acho que é isso que elas estão procurando agora. Elas estão se dedicando muito mais. Já ouvi muito de falar, você joga rugby, mas você não tem cara de jogadora de rugby. Não tenho mesmo. Muitos de nós tem menina menor que eu, tem menina maior que eu, tem menina mais magrinha, tem menina mais cheinha, tem de tudo quanto é jeito, mas o preconceito ainda existe um pouco sim, dessa coisa de não acharem que mulher joga, nossa, mas mulher joga isso também?
explicar que no rugby feminino não tem tanto contato quanto de 15, que nós somos em menos jogadores em campo, então o espaço é maior, o contato é menor. Mas não que não exista o contato, existe o contato. Mas é aquela coisa, se você se identifica, se você gosta, depois o preconceito que os outros vão falar não te interessa muito.